Vamos lá, qual a concepção que você tem de Deus? É realmente o Deus uno e trino, ao qual a gente vê pelas igrejas cristãs, é isso? Realmente, Deus é único, Criador de todas as coisas, regedor do universo, Criador dos mundos. E nós cremos nele através da Escritura Sagrada, cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, seu Filho, e no Espírito Santo que os representa, guiando a Igreja nos dias atuais. Então observe o seguinte, o padre está perguntando a respeito da doutrina da Trindade, e ele menciona Deus Uno e Deus Trino. Por quê? A doutrina da Igreja Católica a respeito da personalidade de Deus é a doutrina da Trindade, como também é da nossa doutrina. Nosso segundo ponto de doutrina diz o seguinte: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja, a nossa doutrina diz que Jesus Cristo é Deus e que o Espírito Santo é o próprio Deus também. Só que o nosso querido ancião, ele não respondeu desta maneira. Ele fala que Deus é infinito em poder, Criador de todas as coisas, e pá. Corretíssimo, nada errado. Só que a respeito de Cristo, ele diz que nós cremos no seu Filho, Jesus Cristo, e cremos no Espírito Santo. Mas crê em Jesus Cristo de que maneira? Crê em Jesus como Deus encarnado? Ou crê em Jesus como um profeta de Deus, como Filho de Deus? Ele é Filho de Deus porque foi gerado no ventre de Maria, mas é o próprio Deus encarnado. E o Espírito de Deus é o próprio Deus se manifestando no seio da igreja. Lá no primeiro capítulo de João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo divino. Diz lá o verso 3: todas as coisas foram feitas por Ele quem? O Verbo. E sem Ele, o Verbo, nada se fez. O verso 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é chamado Filho porque Ele foi gerado no ventre de Maria. Mas Ele é o Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Observe que o ancião foi evasivo na sua resposta. Muito provavelmente isso não foi a intenção dele. Ele não respondeu à altura. Mas hoje é uma situação de fato. A congregação não acredita em Jesus Cristo como Deus encarnado. E outra coisa também, observe que o Senhor Jesus não é glorificado nos cultos da congregação. Você ouve falar em Deus, 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 Deus o tempo todo. Você ouve o nome do Senhor Jesus somente naquilo que é da tradição. O que é da tradição? A abertura dos cultos no nome do Senhor Jesus, as orações feitas no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Entendeu? Por quê? Porque isso faz parte da tradição. Se alguém, um ministro, um cooperador, um ancião, um irmão, uma irmã da Irmandade fizer uma oração e não observar o ensino da tradição, vai ser repreendido, porque faz parte da tradição. Mas aquilo que realmente crê a congregação, você só vai perceber naquilo que é o instantâneo, o que é o espontâneo, que sai realmente no momento que a pessoa se abre e fala. Por exemplo, os testemunhos. Você escuta o tempo todo: agradeço a Deus porque Deus fez isso, Deus preparou, Deus abriu uma porta, Deus me libertou.
Deus me curou e tal, e tal. É Deus, 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 Deus o tempo todo. Na pregação, você vai ouvir o nome do Senhor Jesus se estiver lá escrito no texto, porque senão você não vai ouvir. Entendeu? Agora presta atenção, Deus é um nome genérico. É um nome genérico. Ele está em todos os lugares. Ele está lá no meio dos espíritas, está no meio dos maçons, está no meio da macumbaria. Tem aí uma igreja de Satanás, mas também é mencionado o nome Deus lá dentro. Quem é o Deus dele? É Satanás. Entendeu? Deus está até no meio dos muçulmanos lá, que se explodem lá. O sujeito amarra umas bombas no corpo dele, entra num supermercado ou dentro de um ônibus lotado de gente e se suicida. Ele está fazendo isso em nome de Deus. Então Deus é um nome genérico. O que realmente crê a Irmandade da Congregação? Está mesmo realmente a congregação cristã glorificando o nome do Senhor Jesus? O Senhor Jesus falou que o Espírito Santo o glorificaria. Ele deixou escrito, lá está escrito, Ele me glorificará. Porque falará daquilo que tem ouvido, que ele está escutando, né? Ele me glorificará e você ensinará todas as coisas que eu vos lembrará, todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, a tarefa do Espírito Santo no meio do povo de Deus é glorificar o nome do Senhor Jesus, porque assim estará glorificando a Deus. Mas a congregação não está fazendo isso, não está glorificando o nome do Senhor Jesus. Preste atenção à diferença entre aquilo que é da tradição, tá? E aquilo que é espontâneo. E o espontâneo é o que realmente a igreja crê, o que a Irmandade crê. Entendeu? Então, observa, de onde vêm esses absurdos? Veja bem, isso vem desde lá de trás do nosso irmão Luiz Francisco. Se você ler as cartas dele, tá? Você vai ver que ele fala em paz de Deus, paz de Deus, paz de Deus o tempo todo. Tá? Menciona também o nome do Senhor Jesus. Mas é paz de Deus o tempo todo. Agora, veja bem, em 1927, quando definiram as Escrituras como nossa única e perfeita guia de fé e conduta, quer dizer, o que a Bíblia ensina é aquilo que nós devemos acreditar, o que a Bíblia ensina é aquilo que nós devemos fazer, Francisco deveria ter corrigido isso e dado um grande exemplo de obediência ao que ensina a palavra de Deus. Porque em todo o Novo Testamento nós não encontramos em lugar algum a saudação com a paz de Deus. Nós encontramos o Senhor Jesus dizendo, paz seja convosco. Nós encontramos a saudação graça e paz e misericórdia. A paz do Senhor da parte de Tiago saúda apenas com uma palavra simples. Ele diz na sua carta, saúde. Mas nós não encontramos paz de Deus. O que nós encontramos em Filipenses não é uma saudação, é uma declaração. Lá está escrito que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações. Isso aí é a manifestação de um desejo e é uma declaração, mas não é uma saudação. Basta você ler o início das cartas dos apóstolos. Então, por uma igreja que tem a Bíblia, as Escrituras Sagradas como única e perfeita guia de fé e conduta, quer dizer, guia de fé, quer dizer o seguinte, que o que a Bíblia ensina é o que nós devemos acreditar, e guia de conduta, que quer dizer que aquilo que a Bíblia ensina é aquilo que nós devemos praticar. Então, isso é um absurdo.
Francis Cone deveria ter tido a humildade de reconhecer o seu erro e dizer: irmãos, olha, a minha saudação, esta que eu tenho trazido para vocês desde quando eu vim para cá, ao Brasil em 1910, está errada. Vamos corrigir isso. Não, deixou as coisas do jeito que estavam e como diz, um abismo chama outro abismo. Então, esse ancião aí na conversa com o padre, já na definição da doutrina, da nossa doutrina a respeito da personalidade de Deus, ele negou a divindade de Jesus Cristo e negou também a divindade, quer dizer, não negou, mas deixou de dizer sobre a divindade de Jesus Cristo e a divindade do Espírito Santo. Isso passou batido e o padre não percebeu, que ele não respondeu à sua pergunta. Bom, isso evoluiu de uma maneira tal que hoje o Senhor Jesus não é glorificado na congregação. Você quer ver o que é glorificar o nome do Senhor Jesus? Você quer descobrir como é que o nome do Senhor Jesus é glorificado no meio do seu povo? Simples. Liga a televisão. Põe lá no canal 21. Você vai ver milagres gloriosos, maravilhosos, tais qual você nunca ouviu e nem viu na sua vida, viu? Glorificando o nome do Senhor Jesus. O apóstolo apanha o testemunho da pessoa e depois pergunta: quem foi que fez isso para você? E coloca o microfone na boca da pessoa. E a pessoa diz: foi o Senhor Jesus. E o apóstolo diz: igreja, glorifica o nome do Senhor Jesus, glorifica de pé. E não é só um milagre, não, são centenas de milagres. É a igreja que tem o maior arquivo de milagres maravilhosos, todos eles glorificando o nome do Senhor Jesus. Olha, veja bem, com o laudo médico, o atestado médico do antes e o atestado médico do depois. Isso é glorificar o nome do Senhor Jesus. Então veja, por esta razão, por não glorificarem o nome do Senhor Jesus, estes ministros não estão apresentando sinais da presença do Senhor Jesus na vida dele, na presença de Deus na vida deles. Está lá o Senhor Jesus, o Senhor Jesus dizendo lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17, 18 e o 20. E estes sinais seguirão os que creem no meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então você já viu um ministro expulsar um demônio? Não viu? E está cheio de histórias aí no meio da Irmandade que demônio tomou a conta de até tomou a conta de culto, sabe? Demônio foi lá na tribuna e ficou se manifestando lá e não tinha ninguém para expulsar, sabe? Eu tenho contado várias vezes essas histórias aí. É só examinar o meu vídeo, você vai ouvir e ver o relato de coisas terríveis que os demônios fazem no meio da Irmandade e não tem um ministro para expulsar. Você não viu e não vai ver o ministro impor a mão sobre o enfermo e o milagre acontecer. Entendeu? Mas lá, o apóstolo faz aí, de terça-feira, de domingo, ele faz a imposição de mãos. Milhares de pessoas passam pela imposição de mãos e há centenas, milhares de curas. Curas maravilhosas. Por quê? É o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Agora aqui, no nosso meio, você não vê nada. Nada. Acontece milagres, claro que acontece. Milagres acontecem em todos os lugares. Mas isso em razão da vertente, a fé do crente para com Deus. Deus vê a pessoa, a necessidade dela, a fé que ela tem no coração. Deus opera. E todas as vezes que o ministro obedece à palavra de Deus, Deus opera. É o caso da unção. Na unção do enfermo, que a congregação pratica, acontecem muitos milagres. Por quê? Porque estão aplicando aquilo que a palavra de Deus ensina.
Fora disso não tem. Não tem. Você ouve milagres na congregação, mas são milagres velhos, enferrujados, sabe? A pessoa nunca congregou numa congregação, ele levanta e conta. Mas ele não diz que aquilo aconteceu com ele 5, 10 anos atrás. Olha, o lugar, o meio ambiente, a comunidade cristã onde Deus está operando mesmo maravilhosamente, os milagres são de montão, sabe? Não dá nem para relatar, é um atrás do outro, ó. Dezenas feitas de uma vez. Eu vi uma reunião onde 47 paralíticos levantou da cadeira de roda. Contesta isso. Se você não acredita, vai lá, contesta. Fala que é tudo mentira, prova que é tudo mentira. Quero ver. O apóstolo mesmo desafia. Prova que isso aí é mentira. Meu amigo, é dura vida, hein? Mas vamos avante.